Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2025. É sexta e todas as sextas são dias regidos por Vênus, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Ontem eu falei um pouco sobre ela porque dentro da mitologia das constelações, dos signos, Peixes é associado com ela, com Afrodite e também Eros. Então os peixes, na verdade, Afrodite e Eros são transformados em peixes quando eles estão fugindo de Tifão. Também mencionei que ontem tem outra versão desse mito que fala que os peixes, na verdade, ajudaram eles. Então também pode ter essa versão. De qualquer forma, tem essa ligação muito forte da Vênus, Afrodite, com os peixes. Até se a gente pensar que Vênus fica exaltada em peixes, então tem uma conexão bem forte. E também, dentre os mitos da origem de Afrodite, ela vem das águas, ela vem das espumas do mar também, né? E da castração de Urano. Enfim, falando então sobre o regente do dia, a Vênus ela está no signo de Áries, aonde ela está nesse signo contrário aonde ela se sente em casa, onde ela se sente no seu templo. Então a Vênus, sendo essa deusa do amor, ela fica bem no signo de Libra, tá? Então Libra é regido por Vênus. A Vênus, além de reger Libra, também rege o signo de Touro, onde traz essa questão do prazer, principalmente corporal, das sensações físicas, do conforto. Então, quando a Vênus está em Áries, existe um certo desconforto, porque Áries é um signo regido por Marte, é um signo de luta, é um signo de guerra. Mas a gente pode pensar nesse aspecto da gente olhar para os nossos desejos através de uma coragem, de uma busca de autonomia dos nossos afetos, da gente movimentar, da gente agir em direção aos nossos valores, ao que a gente gosta, ao que a gente deseja. Marte, que é o regente de Áries, até pouco tempo ele estava retrógrado, então agora a gente está começando a direcionar mais essa energia, essa vontade. Mas amanhã a Vênus ela já vai fazer o seu movimento retrógrado, já vai começar a olhar para trás. Então, eu acho que eu até coloquei no horóscopo que eu postei no canal de transmissão, que esse olhar para trás é como se a gente fosse resgatar, então, essa nossa força, essa nossa coragem, essa nossa autonomia. Então, às vezes, o que se perdeu dentro das relações, o que se perdeu sobre os nossos desejos, o que às vezes por falta de coragem, falta de ação se perdeu no tempo. Então, às vezes, pode ser esse período de revisar os nossos afetos, revisar as nossas relações. Então, tem aquele senso comum de que relações voltam. Sempre vai depender do mapa. Então, às vezes, Vênus no seu mapa rege outra coisa. Áries no seu mapa vai falar sobre estudos, tá? Então, é diferente para cada pessoa. Mas o clássico é esse, sim, a gente revisando relações, desejos e gostos, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. Então, é esse resgate da nossa força, da nossa autonomia, da nossa coragem. Também fala sobre estética. Eu até vi um texto, acho que foi do Norte Astrologia, que ele falava também de como essa Vênus retrógrada ela pode ser essa retomada de alguma estética do passado, sabe? Pensando em moda, pensando em estilo, também traz questões nesse sentido. Então, a Lua ela segue no signo de Peixes desde ontem, ela está nova, então esse encontro com o Sol purifica, ilumina, renova. Então, agora a gente adentrou essa fase nova, que é um momento interessante para a gente refletir, para a gente intencionar. Não é um momento que a gente tem tanta força para agir. Acho que até eu trouxe ontem falando sobre isso, de como a Lua crescente ela é mais favorável para a ação, a gente sente mais esse impulso. Mas a Lua Nova é um momento assim de reflexão, de introspecção, então a gente ainda pode estar mais voltada para o nosso interno, para nós mesmas. No feed eu já coloquei os temas que podem ser ativados para cada um dos signos ascendentes, a partir do sistema de signos inteiros. Também tem um episódio sobre a alunação pisciana, tanto no Spotify quanto no YouTube, se vocês quiserem aprofundar, meia hora em que eu falo sobre o mito, sobre dicas, enfim, deem uma olhada. Eu também estava pensando em mais 2 livros para indicar para vocês, para inspirar essa alunação pisciana. Então, o primeiro é do Bachelard, Gaston Bachelard. Ele tem um livro que chama, agora deixa eu até confirmar para não falar besteira, A Água e os Sonhos, que ele traz muito essa reflexão sobre a água. Então, ele é um filósofo e ele tem um livro para cada um dos elementos. Então, é muito interessante porque vai trazendo essa inspiração. Então, pensando que a gente no céu de agora está cheio de planetas em água,
como que a gente lida com as águas. Então, A Água e os Sonhos, Gaston Bachelard. E eu também pensei em um livro que eu já indiquei algumas vezes aqui, que é do Caio Fernando Abreu, O Triângulo das Águas, em que cada um, são 3 contos e cada um deles está relacionado a um dos signos do zodíaco também. Então, esses 2 livros podem ser legais para inspirar, para quem gosta de ler. Fica essa dica aí. Então, voltando aqui para os aspectos do dia, 1h54, a Lua ela fez uma quadratura com Júpiter. E até ontem também eu já trouxe essa visão que a quadratura, ela pode trazer essa insatisfação, essa frustração nos assuntos jupiteriais. Então, às vezes a gente quer expandir, a gente quer se abrir para novas oportunidades, novas experiências, mas há um desencontro entre as nossas necessidades, que a gente referencia com a Lua, né, o nosso corpo, as nossas emoções, e a forma como a gente tem buscado essa expansão. Então, a Lua em Peixes, Júpiter em Gêmeos, que é um signo mental, às vezes tem esse desencontro, já que Peixes é um signo das águas, Gêmeos é um signo da mente, das ideias. Então, o que pode ter causado para quem estava acordado, para quem ficou acordado próximo desse horário, às vezes traz muito uma vontade assim de expandir, e às vezes vem um exagero, vem uma insatisfação, vem algum excesso, que pode ser alimentar, pode ser em gastos, pode ser assim criando também expectativas muito altas, sabe? Júpiter também pode falar sobre isso. Enfim, às vezes até pensando, Júpiter em Gêmeos traz muita dispersão, às vezes acelera muito a nossa mente, então às vezes pode até não ter conseguido dormir por conta desses pensamentos, dessas ideias, que precisam muitas vezes a gente colocar em algo. Toda essa temporada de Júpiter em Gêmeos, quando tem esses aspectos, pode trazer bastante dessa dispersão da nossa atenção. Então, o quanto a gente precisa lidar com isso e também olhar o que a gente tem se excedido, o que tem tirado o nosso foco, o que falta também que a gente tem tentado preencher, sabe? Até pensando que no mapa da alunação, essa quadratura com Júpiter, ela tá bem forte. Então, a gente pode pensar que durante a alunação toda, durante esse mês, a gente vai ter que lidar com isso. Com essa dispersão mental, onde você tem colocado a sua atenção, onde que você tem dispersado, sabe? Porque a gente sabe, quando a gente tá buscando um momento assim de tranquilidade, de paz, e quando a gente tá fugindo de algo, quando a gente tá só perdendo a nossa energia mental. Você deve saber isso. Então, trazer isso para a percepção no que você tem perdido a sua atenção e como isso pode ser mais produtivo no sentido nem de fazer algo no sentido de trabalho, mas pode ser mais criativo para você, pode ser mais nutritivo, na verdade, sabe? Pode realmente te preencher. Então, às vezes, é olhar nesse sentido, tá? Então, esse aspecto pode ter trazido uma certa inquietude, um certo aceleramento de pensamento, tá? 9h57, a Lua vai fazer um trígono com Marte, que está no signo de Câncer. Então, eles se entendem entre as águas. Então, Peixe é um signo de água mutável, Câncer é um signo de água cardinal. A Lua, ela sempre recebe os aspectos, ela tem essa qualidade receptiva. E Marte, ele é o deus da guerra, da luta, ele pode simbolizar agressividade, assertividade. Como ele está no signo de Câncer, que é mais introspectivo, mais defensivo, mais protetivo, ou a gente se volta mais para as nossas questões emocionais, ou às vezes a gente, dependendo se a gente está conversando com alguém, está se relacionando com alguém nesse momento, às vezes a gente pode direcionar alguma agressividade, se tem algo mal resolvido, alguma mágoa, alguma dor, a gente pode direcionar a nossa agressividade para quem a gente está conversando, para quem a gente está falando. Então, tenham esse cuidado, às vezes, sabe, de não acabar externalizando algo do passado, porque Câncer traz muitas essas questões do passado, familiares e tal, para quem você está se relacionando, para quem você está conversando, né? Então, trazer essa atenção pro presente mesmo, tá? Essa percepção pro agora. O que mais que eu ia falar do Marte em Câncer? Mas ele pode trazer muito essa ação pelo cuidado, né? Para essa necessidade de nutrição, tá? Então, agir por esses impulsos pode ser mais favorável nesse momento, né? Se cuidar, se proteger, se nutrir, tá? E aí, 15h42, a Lua vai fazer uma conjunção com Saturno que está em Peixes. Então, entre 9h57 e 15h42, a Lua ela vai estar sitiada. Então, na astrologia tradicional, a gente fala que ela está sitiada quando ela está entre esse aspecto
de Marte e Saturno, que são considerados maléficos na astrologia tradicional. Então é um período mais tenso, é um período que às vezes você pode sentir uma angústia, você pode sentir que tá um peso assim das responsabilidades, uma dificuldade mesmo na ação. Então tenham atenção com isso, né, para esses momentos ali entre as 10 e 4 da tarde, que às vezes pode vir esses sentimentos, mas não agir por conta dessa dor, desse sofrimento, mas pensar como trazer um autocuidado, uma compaixão, até pensando nesse aspecto com Marte, né, que eu falei que é importante trazer agir por autocuidado, tá? Então isso pode se intensificar próximo desse horário. Então, eu até coloquei no horóscopo, né, que pensar a longo prazo pode ajudar, porque Saturno traz muito essa visão do tempo. Saturno é o deus do tempo e às vezes ele cobra da gente muita responsabilidade, então por isso que pode ser um aspecto difícil, como se a gente sentisse assim que tem que carregar tudo sozinha, né? Então, até perceber nesse momento se tem coisas que você pode delegar, se tem coisas que você pode só se entregar, você não precisa ficar nessa tentativa de controlar tudo, tá? Então pode ser algumas ideias para esse momento ali que pode ser mais tenso, mais difícil. A gente pode estar lidando com questões assim às vezes de culpa, às vezes de ansiedade também. Então se conecta com o seu corpo, percebe se você precisa de um momento mais consigo mesma, às vezes meditação, às vezes um momento de introspecção, perceber se tem alguma dor vindo à tona. Como eu falei, Marte às vezes traz essa questão de se defender por conta de algum trauma, de algum medo do passado, de alguma insegurança, tá? Então, a conjunção com Saturno, ela traz muito essa reflexão profunda mesmo. Então a gente pode trazer bastante entendimento, bastante compreensão sobre as nossas emoções. Então, focar nisso, né? Porque às vezes vem através dessa sensação, assim, de muita responsabilidade, de cansaço, de peso. Então, pensar nesse sentido, eu tô em direção do que eu quero manifestar? Tem coisas que eu posso delegar? Eu tô me responsabilizando por coisas para além do que eu devo? Tá? Alguns questionamentos, assim. Ou se você tem feito as coisas por culpa, ou tem feito as coisas por medo, tá? E aí, 20h32, a Lua vai fazer o último aspecto do dia, que é com Urano, por um sextil. Então, ontem, Mercúrio fez um sextil com Urano. Então, eu já falei ontem que pode ter trazido, assim, algumas ideias do que buscar renovar, fazer diferente. Então, eu vejo que hoje pode ser se incorporar dessas ideias, né, trazer para o corpo esses insights, percebendo que precisa de uma quebra de padrão, percebendo que você precisa fazer diferente, percebendo o que já tá te oprimindo, já tá já não tá causando uma animação, uma criatividade, uma fertilidade. É algum hábito que às vezes você tá fazendo só porque tá acostumada, tá confortável, mas no fundo isso tá te trazendo uma sensação de aprisionamento. Urano me traz muito essa visão da carta da torre, do tarô, que é então simbolizada por uma torre, e ela não tem porta, só tem janela, e acaba caindo um raio, né, na torre, em que não tem outro caminho que não seja as pessoas pularem da torre para se salvarem. Então é uma situação lá que as pessoas elas já estão presas. Ela já é uma torre que não tem porta, não pode sair. Mas às vezes a gente tem essas construções, essas estruturas rígidas, né? Pensando na torre como estruturas que a gente tem na nossa vida, às vezes visão, conceitos que a gente tem na nossa vida, que por algum tempo eles nos trazem uma segurança. Só que muitas vezes uma segurança construída por conta de medo. Então a torre ela pode representar isso, algo que a gente constrói por medo e já acaba ruindo. Porque quando a gente constrói algo por medo, não sustenta, né, na nossa vida. Tipo, qualquer coisa que a gente pensar fazer, se você vai fazer algo por medo, não vai durar muito tempo. Eu vou começar a fazer academia porque eu tô me sentindo mal com o meu corpo. Isso não vai sustentar. Vou começar a fazer tal coisa porque, entende? É interessante você ter um objetivo a longo prazo que se sustente, porque senão isso não vai se estruturar na sua vida. Então, vejo que Saturno fala muito sobre essa estrutura e Urano, então, ele traz essa quebra sobre coisas que já estão para ruir.
já não se fortalece. Ou às vezes já não estão mais se fortalecendo, já te sustentaram por um tempo, mas já não fazem mais sentido, tá? Então você pode pensar nesse aspecto 20 em 32, que hábitos que você precisa mudar, que comportamentos que já estão te estagnando, tá? E precisa de uma criatividade. Então, até pensando que ontem eu também falei sobre isso, essas ferramentas, esses conhecimentos, essas práticas que a gente tem para acessar a nossa criatividade, para nos conectar com o prazer, né? Para até trazer uma paz, um sossego também, permitir isso, pensar de uma outra forma, tá? Então, esse é o último aspecto do dia. Amanhã, 1h19 da madrugada, a Lua vai fazer uma conjunção com Mercúrio. E 6h52, ela já vai ingressar em Áries. Então, já vai para esse signo de fogo, que já faz evaporar toda essa água pisciana. Então, hoje é um bom momento para trazer essa conexão com as suas águas, refletir sobre como você tem agido, de como você tem se estruturado, do que já não faz mais sentido. Então, lembrando, esse momento de Lua Nova é muito favorável para reflexão, para introspecção. Então, não exijam muito desses movimentos externos. Busquem se conectar mais com o interno, que é o que mais está favorável nesse momento, tá? E eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem algo mais para falar para vocês. Então é isso, gente. Se vocês quiserem se aprofundar, então tem o post no feed, tem a leitura da alunação pisciana que está aberta. Para quem é pisciana, a leitura das previsões astrológicas também está aberta, para fazer essa análise que vai de um aniversário para o outro. E lembrando que eu sempre deixo salvo tanto no Spotify quanto no YouTube, depois que eu faço a live aqui no Instagram, tá bom? Então amanhã a gente volta. Até amanhã. Boa sexta!